amigas, minhas irmãs, meus irmãos, minha sobrinha. Eu sempre falo isso, ela morre de vergonha. Mas é tão divertido. É muito raro eu ter algum membro meu familiar nas minhas atividades. E eu fico imensamente feliz em te ver aqui. Nós rogamos a Jesus, nosso Senhor e nosso amigo, que nos envolva, que nos abrace, que nos guarde e que nos oriente hoje e sempre. Nós, nas nossas instituições espíritas, ao longo dos anos, nas instituições onde por vezes estivemos em vínculo e que estamos em vínculo hoje, vinculados hoje, nós vemos, observando a chegada de muitos companheiros. E numa das atividades que a gente julga que seja, de repente, uma das que tenha maior função institucional, que é a possibilidade de nós ouvirmos aos nossos irmãos, ouvirmos aos nossos companheiros, nas suas lutas e nas suas angústias, a gente vem ouvindo estes irmãos ao longo dos anos e vem observando que à medida em que os anos andam, as pessoas estão cada vez que passa mais sem saber para que lado ir. E é esquisito porque há algumas épocas antes, alguns anos antes, as pessoas que estavam sem orientação na vida, as pessoas que estavam em fases difíceis na vida, guardavam muitas vezes na sua aparência um marco. De repente nós vimos uma pessoa menos arrumada, menos higienizada, nós víamos uma pessoa mais desorganizada, mais desgrenhada, com uma aparência menos feliz, e logo nós achávamos que aquele indivíduo estava vivendo dias difíceis de angústia e depressão. Na Casa Espírita hoje, nós podemos falar em nossa instituição, onde semanalmente a gente ouve aos companheiros encarnados que vão e buscam nós e outros companheiros, nós vimos que este aspecto perdeu a feição. A gente hoje consegue ver a dor no rosto de um menino de 20 anos, saudável, bonito, arrumado. Hoje nós conseguimos ouvir de uma menina de 22 anos de idade, linda, cheirosa, com permanente, com maquiagem, que a vida perdeu o sentido. Hoje a gente ouve senhoras e senhores que estão muito bem arrumados, muito bem envolvidos na sociedade onde se vive, que eles não sabem para onde vão. Ainda que sejam indivíduos que tenham organizado uma vida econômica, social, financeira. Não é difícil na nossa instituição, e eu digo que pelo menos 5 vezes por semana, nos múltiplos horários que a nossa instituição em Cabo Frio funciona, a gente ouve alguém que está em vias de retirar a sua vida, ou a gente ouve alguém que está sofrendo porque um amor seu retirou a vida. O suicídio hoje virou um assunto recorrente e virou um assunto que a gente ouve e ouve sempre. É esquisito que em determinadas épocas, quando alguém tinha um câncer, se falava: eu estou com aquela doença, aquele negócio. Não se falava o nome. Hoje as pessoas falam, lançam nas suas redes, mostram a sua luta, mostram a medicação, e isso virou algo que está atingindo os lares e as famílias praticamente como se fosse um resfriado, aonde você ouve, você vê alguém, você acha alguém. Se isso foi em determinada época uma doença, uma enfermidade que fazia um marco na angústia humana, é mais difícil ainda nós vermos que, ao vivermos a nossa melhor época, você ouve uma pessoa na sua melhor fase dizer que a vida não tem mais sentido. Na verdade, o que nós estamos recebendo na Casa Espírita é um conjunto de indivíduos que não tem uma liderança.
Eles não sabem para que lado vão. Em determinadas épocas, enquanto estávamos em outras religiões, onde a gente tinha um confessor, onde a gente tinha um líder, onde a gente tinha aquele indivíduo que nós podíamos recorrer sempre que não sabíamos muito bem para que lado ir, e ele nos acolhia e nos dizia: eu estou, em nome de Deus, perdoando os seus pecados. Ou ainda: aceite ao Senhor, que no sangue de Jesus os seus pecados estão limpos e perdoados. Era em determinada época muito mais fácil, mas o que a gente viu e está vendo com ênfase no século XXI, que isso não está funcionando mais para a vida das pessoas. Elas vão, são perdoadas, elas são absolvidas, elas aceitam uma fé e ainda assim não sabem para que lado vão, não sabem o que fazem na sua vida. E quando a gente ouve isso e sente isso na instituição espírita, ouvir um companheiro de 20 anos de movimento espírita dizer que não sabe para que lado vai, é algo complexo e é algo difícil. E eu particularmente, Jorge, me pergunto diariamente para onde eu vou, qual o sentido da minha vida, quem é o meu líder, a quem eu dei os meus dias, a quem eu sigo. Quem é este indivíduo, quem é este homem, quem é esta personalidade que me sinaliza o caminho? Porque se nós não tivermos uma liderança, nós que somos homens feitos para sermos liderados, para termos alguém que nos mostre, visto que nos achamos ainda num mundo onde não sabemos a sós fazer as nossas escolhas, simplesmente usando o nosso livre-arbítrio, a nossa opção, invariavelmente o homem faz a escolha errada. E o líder surge na nossa vida com o objetivo de nos ajudar a isso. Não são raras vezes que nós fazemos opções por quem nós vamos seguir. E não são menos raras vezes ainda que em determinada época, depois que seguimos alguém, seguimos uma ideia, seguimos algo, nos perguntamos onde aquilo nos leva, o que vem fazendo na personalidade humana uma frustração enorme e vem gerando mais ainda uma preguiça de insistir na mudança. Sobre os líderes, um homem especializado em recursos humanos, Robert Long, ele faz uma divisão de quem seriam os líderes habituais do mundo. Ele diz que, primeiro, existem os líderes que mandam e que esperam que os seus, que são os liderados, obedeçam. É aquele negócio: faça o que eu mando, porque eu exerço uma função, porque eu estou em algum lugar, porque eu estou aqui por mérito, por concurso, ou por força, ou por recursos, e por achar aqui a sua função enquanto um liderado é seguir e é observar e seguir a minha orientação. Robert Long diz que este é o líder medíocre. É o líder que orienta e que dá as ordens e que espera exclusivamente que o liderado o siga. O lar é repleto de líderes medíocres. Dão ordens uns aos outros, mas não orientam, não dizem o porquê. Segue Robert Long dizendo que existe um segundo tipo de líder. É aquele que explica várias vezes ao liderado como fazer, como seguir. Ele diz que este é o bom líder. É aquele que senta e que conversa e que explica e que orienta. Você tem que fazer a sua opção se você é um líder que é medíocre, que detém o poder, que detém a força e que dará ordem sem pensar em se converter em um bom líder, que explica, que orienta, e que explica de novo, e que orienta de novo, e que explica de novo, e que busca bons recursos, excelentes recursos, para que o outro possa compreender.
Então existe o medíocre líder, que manda e espera ser obedecido. Existe o bom líder, que explica e explica até que o liderado encontre o caminho. Segue ele dizendo que existe o líder que demonstra o que espera que o liderado faça. Ele primeiro realiza e diz ele ser este o grande líder. O grande líder é aquele que não simplesmente dá uma ordem, faça isso, ou que explica o porquê aquela ordem precisa e deve ser seguida, mas ele se lança numa prática, numa vivência da ordem que ele aguarda, que ele espera que o liderado o siga. Assim, nós começamos a nos inserir nesta imagem de líderes. Quem somos nós na vida dos outros, na qualidade de líderes? Eu sou aquele que exerço simplesmente a força daquele lugar onde eu me acho. Você vai fazer porque eu sou sua mãe. Você vai apanhar este cigarro que você acendeu e vai engolir este cigarro porque eu sou Adonis, seu pai. Então você vai pegar e vai engolir, porque aqui come da minha farinha, segue na minha regra. Isto é uma liderança medíocre, principalmente uma liderança medíocre para os pais espíritas. Porque se fossem bons líderes, abririam um livro e iriam começar dizendo assim: você quer fumar? Então eu preciso dizer a você, meu filho, que você pode fumar. Pode, porque será uma ilusão minha achar que você não vai fazer isso na minha frente. E se não fizer na minha frente, não fará em lugar algum. Há filhos que dizem assim: eu respeito o papai e a mamãe, não fumo na frente deles, não bebo na frente deles, mas em compensação, longe deles, fumo 2 carteiras de cigarro e tomo um engradado de cerveja. Ou seja, o mal está em fazer na frente do papai e da mamãe. O mal não está em fazer longe disso. Um pai espírita ou uma família espírita iniciaria dizendo assim: meu filho, se você começar a ingerir determinados elementos, a cocaínazinha do fim de semana você pode cheirar, porque eu não estou perto para te orientar. Se você quiser ingerir o álcool do final de semana, eu também não estou perto para observar, você faz o que você quiser. Se você quiser fumar quantas carteiras quiser, você pode fazer. Porém, eu não vejo, mas o seu organismo físico vê. E o seu organismo físico, que não foi feito para gerir estes elementos, começa a desencadear e a desenvolver enfermidades físicas, marcas físicas, e essas marcas físicas vão para o seu corpo espiritual, vão para o seu corpo psíquico, e indo para o seu corpo psíquico, aí você vai abrir a prateleira, o seu armário da cozinha, pega uma forma de bolo linda, inox, ou daquela que está revestida com teflon, bate ela na parede, amassa ela, bate um bolo, bota a massa do bolo ali dentro e assa, depois desenforma o bolo, e você vai descobrir que quando você marca a forma, o bolo sai com uma marca. Então, meu filho, tudo aquilo que você fizer de mal ao seu corpo, tudo aquilo que você gerar de mal ao seu organismo, você vai estar gerando uma marca no seu campo psíquico. E isso não é porque você faz na minha frente ou longe de mim que isso desaparece, que isso some. Então este é o líder que explica. Agora, um líder maior, um grande líder, vai primeiramente abandonar o vício de que ele é responsável para que o seu filho não veja nele aquilo. Ele não vai dizer: faça o que eu mando,
mas não faça o que eu faço, porque eu não tenho que te dar explicações sobre aquilo que eu faço, porque você é meu subordinado e eu sou o sujeito mais elevado dentro da hierarquia familiar. Então existem diversos tipos de líderes: os medíocres, os bons e os grandes. Mas Robert Wong segue dizendo que existe um outro tipo de líder, aquele a quem ele diz que é responsável pela sua capacidade moral e intelectual em inspirar as pessoas. É aquele líder que ele não precisa nem sempre dar ordem, que ele não precisa nem sempre explicar, e que ele não precisa muitas vezes realizar simplesmente, mas porque aquilo que ele é na edificação da sua vida e que ele já fez e já realizou, serve como exemplo para auxiliar e inspirar os que seguem. E aí, finalizando esta reflexão que este amigo nos fala, nós vamos achar como o grande líder que nos inspirou e nos inspira a nossa existência, a Jesus de Nazaré. O maior dos líderes, virou o maior de todos os líderes, porque guarda em si três aspectos: o do bom líder, o do grande líder e o do líder supremo. Jesus era um bom líder porque explicava uma vez, explicava a segunda vez, explicava a quantidade de vezes que necessário fosse repetir aqueles que o seguiam. Jesus era um grande líder, porque não só ele falava sobre, não só ele fazia orientação, como igualmente Jesus se oferecia naquela prática que os discípulos estavam profundamente envolvidos para chegar aos seus objetivos. Agora, Jesus é o grande líder supremo, porque todos os outros líderes caíram, se foram, e ainda hoje a gente segue o seu rastro, nos sentindo inspirados naquilo que o Mestre nos disse, naquilo que o Mestre nos repetiu, naquilo que o Mestre viveu, e viveu de uma forma que segue sendo em nós a grande desejo, o grande ar que nos entra para que nós venhamos e possamos estar seguindo este caminho, esta orientação. E aí, quando nós chegamos numa instituição espírita e perguntamos ao companheiro: o que você é? Ele diz: eu sou um cristão. E quando você fala esta frase, disse no seu íntimo que eu sou um homem que segue ao líder, que sigo ao líder máximo, que me guio por estas ideias do líder máximo, o líder que me falou várias vezes o que precisa ser feito, o líder que viveu e sempre viveu aquilo que dizia que deveria ser feito, e o líder que ainda hoje é aquele que move o meu desejo de me tornar um homem melhor, de ser um homem melhor. E aí, quando a gente para e pensa nisso, fica em nós a pergunta: por que as pessoas que seguem a Jesus não sabem para onde vão? Porque as pessoas que se dizem: eu sou um seguidor de Jesus, um cristão, eu sou aquele que aceitou esta mensagem como uma verdade, uma orientação, elas não sabem onde vão, porque seguir Jesus implica compreender e abraçar aquilo que ele te explicou. Implica receber em si como lição a forma que ele viveu, e significa manter-se plenamente inspirado por essas ideias, por este homem que venceu o mundo, e que venceu a morte, e que venceu a Roma, e que venceu aqueles que quiseram lhe tirar a vida, ele seguia vivo. Por que será que nós, que somos seguidores de Jesus, o líder que te explica, Gabriel, o líder que nos deu a lição para a sua própria vida do que fazer, o líder que vem fazendo com que igrejas
templos, e templos e mais templos, sejam abertas em seu nome. Como é possível eu dizer que este homem é o meu líder e não saber para onde eu vou? Simplesmente porque Jesus, na sua ênfase de líder, ele é um desejo nosso, mas não é uma realidade. Ele é um sonho a que eu aspiro, mas não é a realidade deste sonho. Ele é meu Senhor, é meu mestre, enquanto estiver bom. Porque na hora que não estiver bom, a liderança desaba e eu vou procurar outros líderes. Eu vou em busca de outras pessoas que me tirem da minha dor. Na verdade, a liderança que nós esperamos em Jesus é de um líder que vai apanhando as nossas angústias e puxando todas elas para si. Não de um líder que nos explicou cada uma das angústias que iríamos viver. Não de um líder que vivenciou todas as angústias e aspirações que nós iríamos vivenciar. E não de um líder que venceu todas essas atribulações. É engraçado? Quando a gente ouve uma pessoa enferma, quando a gente ouve uma pessoa em luta, alguém logo diz assim: ora Jesus que ele vai te salvar. Dificilmente as pessoas dizem assim: olha Jesus, e busque a sua lição para que você possa passar por essa situação, que é uma situação semelhante ao que o seu líder viveu, e que ele, aquele que não tinha mérito algum para finalizar com a morte que experimentou, morreu daquela maneira. Ou seja, nós não enxergamos em Jesus o nosso líder, enxergamos em Jesus o nosso plano de saúde espiritual. Aquele indivíduo que cada hora que dói, marca uma consulta, faço um exame de alma e Jesus salva a minha vida. E na medida que as pessoas ficam rebeladas em relação ao Cristo, ficam com irritação em relação a Jesus, elas não reconhecem que Jesus não veio ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados e dos nossos erros, mas ele, na qualidade de bom líder, disse assim: vai acontecer isso com você. Eu vou te explicar como é que você vai viver. Eu não vou tirar isso de você, porque se eu tirar isso de você, você não vai aprender. Então eu vou te ensinar como você vive a dor da melhor forma possível. Mas Senhor, isso é possível? Claro que é. Eu vou viver esta dor. Eu vou viver esta angústia. Eu vou viver o abandono. Eu vou viver a solidão. Eu vou viver a covardia. Eu vou viver a ignorância do outro. E eu vou viver a morte. E ainda assim eu vou viver. Eu sobreviverei a isso. Jesus não chegou na nossa vida para tirar os nossos problemas, mas ele veio nos explicar como passar por eles. E ele veio sofrer para nos dizer que a dor é sua, ação e reação. Tudo que sofre hoje é reação de uma dor que você desencadeou em outra época. E eu vou fazendo isso te inspirar, porque eu venci o mundo. E espero que você o vença, que você o viva. Allan Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, pergunta ao mundo invisível: que tipo de gente, qual foi o indivíduo que chegou à nossa vida para ser o modelo e guia a ser seguido? Eles dão a menor resposta do Livro dos Espíritos. Eles dizem: vede Jesus. Então, para onde quer que a gente olhe, fora do centro espírita, fora do espiritismo, no centro espírita, Jesus é o líder maior, é o grandioso líder. É aquele que chegou na nossa vida para nos dizer: não há como se perder. Você só se perderá se julgar que os males do mundo não podem abater você. Você só vai sentir-se abandonado e desprezado enquanto você julgar que você não merece a dor, não merece a angústia,
não merece o sofrimento, não merece os males que te envolvem. Enquanto você for vítima do sistema, não haverá em você a tranquilidade, a paz. Enquanto você se perguntar por que isso acontece comigo, se há tanta gente ruim lá fora, sem que a gente se lembre, se recorde, que naquilo que abraçamos na nossa vida, dizendo-nos seguidores de Jesus, o cristão, seguimos um bom líder que explica, seguimos um grande líder que vive, e seguimos um líder supremo que nos orienta. Seguir a Jesus implica observar o seu evangelho. E aí que a coisa fica difícil, porque existem regras. Eu já falei aqui sobre regras e vou falar sobre regras no resto da vida. Religião não é uma coisa que você faça do seu jeito. Pare, pelo amor de Deus. Eu tenho a minha religião. A minha religião é a árvore que eu tenho em casa. Todo dia eu levanto, saldo a minha árvore, olho para o sol, boto uma mão no sol, outra mão na árvore, faço uma transferência magnética do sol para a árvore. Então as folhas da árvore com o vento balançam e eu vejo então que a árvore sorri para mim, Adonias, dizendo para mim: eu sou o seu Deus, a sua divindade. Religião, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Religião para mim é o sol, é o mar, é a lua, são os siris na praia, as formigas que estão no meu quintal. Isto não é religião, é um sistema. Religião é um método que adota em si uma pedagogia para que a gente chegue a algum lugar. Se você quer chegar a algum lugar, observe as regras. Siga o líder. Mas melhor, siga o líder que te explicou, que viveu o que te explicou, e porque viveu e explicou, te inspira a ser o indivíduo melhor. Este líder vai e nos manda o Evangelho. É muito legal que as pessoas olham o Evangelho e dizem assim: que livro lindo, eu preciso dar a alguém. O Evangelho é um livro sempre que a gente dá para alguém. O Evangelho é um livro muito doido, porque a gente pega o Evangelho e fala assim: fulano precisa ler isso. É uma orientação para outrem. Evangelho não é uma auto-orientação. Você chega para companheiros espíritas e fala assim para eles às vezes: meu filho, e o Evangelho? Você tem na sua casa? Todo o Evangelho que eu ganho, eu dou. Porque eu preciso dar para alguém. Porque eu já não preciso. Pelo amor de Deus, guarde o seu. Anote no o seu líder, aquele a quem você diz que segue, deixou para você um código, deixou na sua vida uma regra. Não é bagunça. Temos regras, temos observações. Compre 60 evangelhos e dê, mas o seu está dentro de casa. Porque sempre que nós começarmos a nos perder, a dizer o que vai ser da minha vida, para que lado eu vou, quando é que isso vai começar a melhorar? Abra seu código de vida, abra o livro do seu líder, e quando você ler a primeira página, você vai falar assim: ô Senhor, que bom, ainda não chegou no pior, o pior está por vir, que bom que ainda estou só no início deste iceberg. Mas nós fizemos algumas anotações sobre as orientações do nosso líder. E o nosso líder inicia dizendo assim: ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás ao seu próximo da mesma forma como você ama a si mesmo. Então, o Senhor já nos deu uma primeira orientação. Ele nos fez o seguinte: Deus, o outro, você, nos deu uma sequência, nos deu uma ordem. Aí o companheiro espírito diz assim: mas eu não consigo amar a Deus, porque eu não sei o que é Deus, eu não sei quem é Deus.
Como é que eu faço para amar o invisível? Então vou sugerir aos companheiros: invertam a base. Comece amando a você. Comece olhando para você e dizendo o quanto você é feliz com a pessoa que você está virando. É preciso dizer isso sempre. É preciso acordar de manhã, olhar naquele espelho, quando vamos fazer a nossa higiene, e dizer: Senhor, eu gosto do que eu estou virando. Eu sou uma pessoa honrada, eu sou uma pessoa honesta dentro da possibilidade. Só no final do ano que eu ligo para o meu médico e peço um recibo para abater no hipogênio. Está todo mundo desesperado agora, procurando um dentista amigo, um médico amigo, uma coisinha para abater, porque afinal de contas não vou pagar para esse governo, está aí. É o problema de cada um, e também o endividamento ético e moral de cada um. Isso fala a respeito a si próprio, que é uma mentira, mas cada um faz como quiser, porque também cada um fazendo como quer, arcará segundo aquilo que realizar. Então a primeira ideia é: goste do que você virou, goste da sua vida. A minha vida, ela tem o básico que eu preciso para ascender enquanto espírito, ainda que aos olhos de muitos eu seja um homem de vida medíocre, eu seja um homem que não chegou naqueles objetivos que muitos homens chegaram, mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo que sou uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, uma pessoa que está fazendo o seu sincero exercício para ser uma pessoa do bem. Na medida em que você inicia o processo de auto-amor, você vai se auto-resolvendo. E aí você consegue olhar para o seu próximo, você consegue olhar para fora de você. As pessoas que não sabem amar as outras são pessoas que não sabem o que tem de bom dentro de si. A gente só dá o que tem em si. Ninguém oferece para o outro aquilo que não tem em si. Quando existe amor em você, isso sai de você, e sai de forma simples, sem que você precise que o outro te diga que você vale a pena, o quanto você é bom. O indivíduo que vive o amor relacionado a si mesmo não precisa ouvir do outro: eu te amo todo dia. As pessoas que ficam assim: você não me disse eu te amo hoje, elas estão esperando que o outro afirme nelas o que elas duvidam que tem dentro de si. Se você tem isso dentro de si, é simplesmente uma sequência simples, devolvermos isso para o mundo. As pessoas não amam as outras porque as pessoas não se gostam, porque as pessoas precisam que as outras estejam sempre jogando na fornalha do seu íntimo o carvão do ego, da vaidade, do orgulho, para que elas possam estar sendo sempre reafirmadas. Jesus amava aqueles que estavam ao seu redor sem precisar que aqueles o amassem da mesma forma, porque o amor é um sentimento de mão única, acreditem. O amor não é um sentimento de mão dupla. O amor é algo que sai de você à medida que você sabe que isso vive em você. Isso simplesmente sai. Eu não preciso que ninguém encha dentro de mim o espaço vazio que ficou, porque quem se auto-ama não fica vazio de amor nunca. Começa a exercer simplesmente uma relação com as outras pessoas, e ainda que o outro não ame, ele ama, porque a sua função é oferecer. E se o outro não consegue fazer a devolução, eu continuo exercendo a minha função, que é de oferecer, que é de dar, que é de ceder este sentimento em relação ao outro. E aí, na medida em que a gente se ama o outro, e na medida em que você ama a obra, o outro, você ama a quem gerou a obra. Nós só começaremos a conseguir amar a Deus da forma que a gente espera, quando começar a haver o amor primeiro por nós que somos a obra que conhecemos mais próximas de Deus. É a forma mais simples de Deus. Inicia o Senhor então nos falando sobre: ama o seu próximo como você ama você mesmo.
Inicia ele dizendo que não dá para ficar esperando o amor do outro, porque o amor do outro muitas vezes não é aquilo que você espera, o que você deseja. Simplesmente é um mecanismozinho para encher o seu ego e dizer o quanto você é bacana. As pessoas, quando finalizam suas relações, sejam relações afetivas com os amigos, vão para um leito, para uma cama, para uma rede, para um boteco chorar. E vão começar a perguntar onde eu errei. E quando se pergunta onde eu errei, está embutido na pergunta assim: o que foi que eu fiz para que ele deixasse de alimentar o meu ego? O que foi que eu fiz? Aonde? Quando você fala assim, mas aonde foi que eu errei? Porque quando eu errei, ou se eu errei, eu não recebo mais aquilo que vem de fora e diz de fora aquilo que eu não sei de dentro para fora, aquilo que eu desconheço. Na medida em que você precisa esperar que o de fora te diga algo, é porque você não sabe nada de você. Quem fala de você é ele. Temos um problema aí. Nós estamos numa vida para partilhar, não para sugar uns dos outros, é compartilhar. O mestre, então, o líder supremo diz: você precisa amar ainda que o outro não te ame. Você precisa amar ainda que o outro te ignore. Você precisa amar ainda que o outro te odeie. Porque a sua função é amar. E a do outro, igualmente amar. A diferença é que você sabe disso e ele ainda não. Na verdade, nós estamos fazendo um jogo existencial. No dia que você iniciar, eu começo junto com você, igual dieta. Vamos começar dieta juntos? Eu não consigo emagrecer porque você não faz dieta comigo. Vamos começar a caminhar no final de semana na praia? Ou vamos caminhar sempre de manhã? Não, mas eu não consigo caminhar porque ele não caminha comigo. Então eu não consigo andar porque eu preciso de alguém que me empurre. Eu não consigo amar porque eu preciso de alguém que me ame. Então, quando eu for amado, começarei a devolver. Mas Jesus diz para nós o seguinte: faz você. Essa é a questão. Faz você. O outro é com ele. Ele vai te dizer, ou não vai te dizer, nessa ou noutra vida, a hora de iniciar a amar. E segue Jesus piorando a situação da gente, porque Jesus é um líder que não faz a vida da gente fácil. Não faz a situação para o nosso lado. Quanto mais a gente mergulha no Evangelho, piora. O Evangelho de Jesus é um livro que nos gera muita angústia. E então Simão Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar em relação a mim? Até 7 vezes? Que já devia ser coisa pra caramba, né? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, Mariana, mas eu te digo 70 vezes 7, cada pecado. Então tudo que o Adonias fizer, precisa, Adonias, de 490 vezes de perdão no mesmo erro. A coisa é grave. A coisa é séria. Aí a sociedade funciona assim: comigo só faz uma vez. O cristão diz isso. O cristão, aquele que segue o Senhor, aquele que tem Jesus como seu líder supremo, diz assim: comigo é assim, só faz uma. Eu não dou o direito da segunda. E o seu chefe, o seu líder, aquele que explicou a você 60 vezes, 500 vezes, que viveu o que te explicou e te disse: você precisa aprender a perdoar. 70 vezes 7, 490 vezes cada erro. Esqueci a meia jogada no chão. Dá um caderninho e anota. 1, 2, 3,
Quando chegar a 60, você já acostumou com aquilo, já superou. A meia pode ficar ali, a meia pode ficar lá, porque aquilo ali já foi projetado dentro de você. Você já viu que a meia não vai mudar, e porque na verdade o problema não é esse. Porque dar o perdão não é algo que você oferece ao outro. O perdão é algo que você oferece a você mesmo. Eu fiz essa palestra anteontem, quando nós finalizamos a fala, levantou um rapaz, já está na parte de fora, saindo. O rapaz veio com uma carinha assim meio aborrecida e disse: e se a pessoa quer matar você? Atenta contra a sua vida. Ele havia vivido isso. Eu falei: olha, meu amigo, a lei humana cumpre o que precisa ser feito, mas a lei humana não funciona. Eu disse o seguinte: olha, eu vou te dizer algo. Quando você tira isso de você, você resolve. Sabe por quê? Porque na medida em que funcionar a lei humana e que o companheiro for aprisionado, você vai começar a dizer assim: você está vendo? Agora ele está lá, às custas do governo, comendo, dormindo, recebendo uma quentinha ordinária, mas está recebendo, com visita no final de semana. Daqui a pouquinho, ele que nunca cometeu outro equívoco vai ser beneficiado com uma progressão de pena, e se ele iria ficar 9 anos em detenção, com 2, ele já sai. E você não vai sentir justiçado nunca, porque o indivíduo que não se livra do mal que fizeram a ele não encontra justiça na sua alma nunca. Então aquilo que o sujeito te fez passa a ser um problema exclusivamente seu a guardar, exclusivamente seu em receber dentro de si. Jesus, ele está dizendo a nós, os liderados: você quer me seguir? Então comece amando, e na sequência de amar, exerça o perdão. Tire de você. Eu não estou dizendo que você dê nada a ninguém, porque ninguém precisa receber nada de você, mas tire de você as angústias em relação ao próximo. Às vezes nós conversamos com companheiros que falam assim: você fala isso porque não é com você. Eu queria ver se você tivesse passado pelo que eu passei. Eu dei tudo do melhor de mim. Eu dei o discurso é de sempre, hein? Eu dei os melhores anos da minha vida. Você não sabe quanto dinheiro eu gastei com aquela pessoa. Eu consertava carro. Eu não fazia questão nenhuma quando saíamos à noite e não tinha dinheiro, a conta era minha. E então a pessoa, eu passava numa loja, vi uma blusa e dava. Eu passava num lugar e vejo o que eu recebi no final. Isso eu não esqueço. Eu carrego esta mágoa, porque eu fiz um investimento alto. Eu botei muito dinheiro em jogo. Foi quase como se eu tivesse aberto uma firma que faliu. Um negócio que faliu. Um negócio que eu fiz obra na fachada. Um negócio que eu botei muito dinheiro ali dentro e fracassou. Isso eu não perdoo. E aí o sujeito passa uma vida, quando ele vê a pessoa, ele tem arritmia cardíaca, a veia salta. Quando ele vê a pessoa com um automóvel novo, fala assim: no meu tempo era eu que botava aquele 147, que ele tinha barriga d'água, aquele Fiat 147, empurrei muito aquele carro até o Barreto de Menezes, e agora ele está passando, mas você vê, mas Deus não é bom, mas a mão de Deus é pesada. Sabe quem fala isso? O cristão. Aquele que segue ao Cristo. Aquele que acompanha o líder supremo. O líder que deveria nos estimular a nos assemelharmos a ele, ainda não foi enxergado em nós, no código que ele nos deu. Nós somos por ele, recebemos uma orientação, mas uma orientação que é linda aos nossos olhos e vazia na nossa alma. Então a gente começa a perdoar porque é algo que é bom pra gente, é algo que tira de dentro de mim
Um dia, numa outra vida, quem sabe a gente não se acerte, mas hoje eu preciso te dizer que eu não carrego nada em relação a você em mim, de ruim. Segue o mestre a dizermos assim, é lidarmos com o outro como nós queremos que o outro lide com a gente. É fazer ao outro aquilo que se espera de melhor para o outro. Mas isso não significa que o outro fará o mesmo para nós. Na verdade, você é bom uma vez, você é bom a segunda vez, e o outro começa a não te devolver a bondade que você fez. Porque simplesmente você está vivendo a sua origem espiritual. Você está vivendo a sua orientação espiritual. Então você faz uma, você faz a segunda, você faz a terceira, você faz quantas vezes forem, porque a natureza do seu ser é fazer o melhor ao outro, ainda que o outro não reconheça, ainda que o outro não veja. Porque veja, se isso não faz bem ao outro, faz a você. Mostra que nós seguimos ao líder, que nós acompanhamos ao líder que fez o que de melhor tinha de fazer ao outro, e o outro no final lhe ofereceu a morte quando recebeu o melhor. Tão nervoso na gente, né? Esperar isso. Mas eu vou te dizer algo, meu irmão, se não for assim, você não vai a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Se não cumprirmos as regras, a nossa vida será de líderes medíocres sempre, que ordenam algo para que os outros cumpram, ou vamos estar em busca de líderes medíocres sempre. Se nós não seguirmos essa orientação com o nosso líder maior, a gente não segue com Cristo, a gente não vai junto ao Cristo. E por fim ele fecha dizendo, renunciar, quando ele diz, se alguém quiser me seguir, nós que estamos aqui, você o deseja seguir? Você o deseja seguir? Você quer segui-lo? É este que você quer seguir? Porque esse que eu quero seguir. Ele diz o seguinte, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, mate seu ego, mate seu eu, faça o melhor, perdoe, dê sem esperar que ninguém mande nada de volta, renuncie a si mesmo, pegue sobre si a cruz, sua cruz, vem, segue-me, porque não vai ser fácil. Ele não disse que seria fácil, ele não disse que as casas espíritas seriam lugares onde nós pudéssemos repousar em berço esplêndido para que as coisas fossem fáceis. Ele nos disse o seguinte, eu vou lhes explicar sempre, eu vou viver para vocês o que de repente acontecerá nas suas vidas, mas eu vou dizer a vocês no final que eu venci. Então digo assim, se vocês não virarem vítimas da vida, vítimas dos seus problemas, se você conseguir ir além, ainda que a sua vida seja horrível aos seus olhos ou aos olhos dos outros, mas o seu amor não acaba nunca, o perdão não deixa você, e você segue fazendo ao outro o melhor, aquilo que você espera que o outro te faça, fazendo o seu melhor, você começa a renunciar às coisas da terra, esperando de verdade as coisas do céu. Vem, renuncie a você mesmo, diminua o seu eu, mate seu orgulho, mate o seu egoísmo. O seu eu não está te levando a lugar nenhum, meu irmão. O seu eu é um líder medíocre, é um líder que dá ordens para que ninguém cumpra, nem você cumpra. O nosso eu é um líder medíocre, Marcos. Ele não está nos conduzindo a lugar algum. São somente ordens que não têm explicação, que não têm método, que não têm vivência de dor.
e que consequentemente não inspiram a ninguém. As pessoas não inspiram-se umas às outras. Esta é a realidade. Dificilmente você encontra uma pessoa que te inspira numa liderança de alma. Em maneira inversa, as pessoas te inspiram a se afastar delas, a se distanciar umas das outras, porque o verdadeiro líder não está sendo visto, não está sendo enxergado. E hoje, quando você ouve uma pessoa dizendo: eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço da minha vida, comece pelo amor. Você vai achar o seu caminho. Comece descobrindo o amor pela vida que você tem, por aquilo que você é, pela pessoa que você está se transformando. Comece acordando de manhã, fazendo uma oração dizendo: Senhor, eu te agradeço por aquilo que eu estou me transformando. Eu gosto de mim, Senhor. Não sou nem o pior, nem sou o melhor, mas eu gosto de mim. Sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa amável, desejo bem às pessoas, sigo o Senhor exercitando o perdão. Quando eu olho para dentro de mim, não consigo achar mágoa para ninguém, Senhor. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que eles são. E eu, como estou em busca, porque sigo o líder supremo, o bom líder, o grande líder, fechado num só, faço segundo ele. Não guardo dentro de mim as marcas da ignorância alheia. Eu estou livre da mágoa, livre do seu ódio, livre da sua indiferença, livre da sua traição. Eu estou livre da sua calúnia, estou livre da sua falácia. Você simplesmente é uma pessoa enferma. Eu estou procurando a saúde. Então eu não guardo isso dentro de mim. E isso, Senhor, me move a ser para o outro o melhor que eu posso ser, esperando que se o outro tiver que se seguir em algo, em alguém, siga neste exemplo que eu apanhei de você, Jesus. Dar o melhor que eu tenho ao outro, oferecer o melhor que eu tenho ao outro, e consequentemente eu estou abrindo mão deste meu ego que precisa ser reconhecido, deste meu ego que precisa ser aplaudido, deste meu ego que vem pedindo para que as pessoas estendam tapetes vermelhos sempre que eu chegar, deste meu ego que espera que toquem os tambores, que rufem os clarins sempre que eu chegar, deste meu ego que cobra que o outro me diga que eu sou o que eu não descobri que sou ainda, deste meu ego, Jesus, que tem me feito mal, que tem sido a fonte da minha angústia, a fonte da minha morte, a fonte do meu sofrimento e a ausência plena da liderança maior, que é a liderança de Jesus. Este ego que mata a gente. As regras estão aí. Segui-las? Segui-las. Bem, é de cada um de nós. A cidade de Jericó, uma das cidades mais ricas da época de Jesus, uma cidade que recebia um fluxo enorme de pessoas, tinha entre elas um homem odiado que ali vivia. Era baixinho, era gordinho, atendia pelo nome de Zaqueu. Zaqueu havia feito junto a Roma um convênio para ser o responsável pela fiscalização de aduana de Jericó. Era ele que recebia todos os recursos quando ali os mercadores, as tropas passavam levando a mercadoria. Zaqueu era judeu e se achava numa situação muito difícil, mas muito complexa, porque Zaqueu era um judeu que trabalhava para Roma. Os saduceus o odiavam, porque Zaqueu roubava, diziam eles, vilipendiava, eles tiravam mais recursos do que eram devidos. Os outros
zelotes o invejavam, e tantos outros homens não suportavam a Zaqueu. Zaqueu achava-se em um lugar terrível, mas ele no seu íntimo dizia que fazia o correto. Era o que ele havia assinado com Roma, era aquilo que ele havia assinado para fazer o seu ofício. E assim, nos anos que estava prestando esse serviço, Zaqueu virara um homem profundamente rico. Mas era esquisito, porque este homem fazia festas no seu lar, jantas e eventos, e sempre achava-se ali ele, a mulher, os filhos, os servos, um ou outro funcionário da aduana, onde ele realizava o serviço, e um homem ou outro de negócios que estava na cidade de Jericó para fazer um negócio em relação a Zaqueu. Zaqueu havia ficado profundamente rico, mas estava profundamente só. E guardava dentro de si o ódio das pessoas que estavam ao seu redor. Um dia, ele ouviu falar de Jesus, de um nazareno que falava umas coisas estranhas, que fazia umas coisas mais esquisitas ainda. Mas ele sentiu em si o desejo de ver quem era este homem. Determinado dia, no fim do dia, os comércios da cidade de Jericó vão se fechando e as pessoas começam a retornar para os seus lares. De repente, Zaqueu ouve um grito alto, bem alto na rua, dizendo: ele me devolvera a visão. Era Bartimeu, o cego que vivia em Jericó, que havia visto Jesus poucos minutos antes. E o mestre, o mestre, aquele que ama sem precisar ser amado, aquele que serve sem precisar ser servido, aquele que não perdoa porque nunca se sente ofendido. Você só precisa oferecer o perdão se a mágoa chega em você. Se a mágoa não chega até você, não há perdão para dar. Jesus não perdoava por um motivo único: Jesus não se ofendia, Jesus não empurrava, não fechava a carinha, não virava o rostinho para o lado. Isso é tão humano, isso é tão pequeno, isso é tão nosso. Bartimeu havia recebido de volta a visão, e de repente a multidão se junta próximo ao passeio e a rua logo se fecha, porque Jesus estava entrando em Jericó. Era Páscoa, Jesus iria passar por Jericó. Zaqueu olha para um lado e vê um homem vindo com uma mulinha. Ele logo apanha alguns dinheiros, algumas moedas, oferece ao homem e diz assim: me venda a sua mulinha, eu quero subir nela, eu quero ver este homem. Zaqueu pequeno não conseguia enxergar. O homem que iria vender a mulinha disse: venderia a qualquer pessoa, menos a você. Veja como Zaqueu era odiado. Logo em seguida ele olha e vê um homem grande, forte, robusto. Chama este homem e diz: eu te dou alguns recursos, levanta-me, deixa que eu veja o Cristo, deixa que eu olhe Jesus, eu preciso vê-lo, saber quem ele é. O homem diz: levantaria a qualquer pessoa de graça, mas Zaqueu, você, o cobrador, aquele que tira o nosso dinheiro, que tira os nossos recursos, você não. Zaqueu então olha e vê uma árvore, um sicômoro, uma figueira. Ele então, com as suas dificuldades, de gordinho, de baixinho, faz um esforço enorme e sobe na árvore do sicômoro. Quando ele chega em cima, arfante, cansado e exausto, o mestre ia passando. Ele olha para aquele homem na árvore e diz: Zaqueu. Este era Jesus. Ele conhecia cada uma ovelha do seu rebanho pelo nome. Zaqueu, hoje cearei no teu lar e passarei a noite na tua companhia. Hoje eu vou ficar contigo, Zaqueu.
aquele homem a quem ninguém amava, aquele homem a quem ninguém queria, porque era aquele homem que fazia as coisas que ninguém entendia. Zaqueu então desce, desarvorado naquela árvore, corre para o seu lar, entra e rompe, chama a mulher e os filhos e diga: faça o melhor, preparem o melhor, o mestre vai estar conosco hoje. Jesus de Nazaré entra lá na nossa casa, a festa é preparada, Zaqueu está ali na porta, esperando o Senhor. E enquanto Jesus chegava, ele pensava: meu Deus, a quem eu fiz mal? A quantos roubei? A quantos desviei? Se eu tiver tirado algo de alguém que não for justo, que o Cristo me perdoe, porque vou lhe devolver 4 vezes mais. Eu só fiz o que Roma me pediu, eu só fiz o que Roma me exigiu, eu estava cumprindo a minha função. O mestre para na porta da casa de Zaqueu, e quando Zaqueu abre a porta, se joga na frente do Cristo e diz: Senhor, perdoa-me, perdoa-me pelos males que fiz. Se eu fiz, eu cumpri o meu ofício, mas me diga, se eu falhei com alguém, como ajustar? Jesus olha para Zaqueu como olharia para nós e diz: filho, eis que a salvação chegou na tua casa hoje, chegou na tua vida hoje. A salvação chegou hoje para você, Zaqueu. O seu líder está aqui. Você não vai se perder mais. Os apóstolos não entenderam. Por que Zaqueu, o cobrador de impostos? Porque o mestre ceia com este homem que tira, que lapida, que rouba, que retira das pessoas tudo. No dia seguinte, o mestre deixa a casa de Zaqueu. E Zaqueu, já completamente envolvido pelo líder máximo, pega metade da sua fortuna e distribui pelos mais desvalidos. Ele começar a exercer o amor que ele não sabia de onde vinha, começa a pedir o perdão, começa a fazer o melhor que poderia para aquelas pessoas e começa a abrir mão de si próprio. Dizem algumas escrituras que, passados alguns anos, quando Jesus de Nazaré já havia retornado à pátria maior, Simão o chamara: Zaqueu, precisamos que você vá a Cananéia e iniciar uma nova igreja. E agora, Zaqueu, você não mais vai tirar nada das pessoas, mas você vai lá levar o Senhor para aquelas pessoas. Essa é a liderança. A liderança que chega e muda as nossas vidas, que reverte a nossa capacidade de enxergar as angústias e descobrir o sentido. Para que lado eu vou? Numa única vez que Zaqueu esteve com Jesus, Jesus o fez enxergar para que lado ir. Jesus o sinalizou para que ele nunca mais se perdesse, e nunca mais se perdeu. E enquanto muitas pessoas repetem hoje Zaqueu, o cobrador de impostos, este espírito já deve estar por aí afora, como um sol, brilhando em regiões que nós não conseguimos imaginar, e nós ainda estamos presos no cobrador de impostos, nunca no homem que redimiu a sua vida. A lição para nós seguirmos a Jesus não tem outra: abra o seu evangelho, descubra as regras, veja como elas funcionam e comece a aplicar. Se isso não acontecer, nós vamos passar uma encarnação nos chocando uns com os outros, vamos passar 2 encarnações nos batendo uns contra os outros, vamos passar 10 encarnações nos batendo uns com os outros, e em determinada hora vamos nos perguntar: por que nada dá certo na minha vida? Porque aquele a quem você escolheu para te liderar está te levando para uma furada.
Comece a escolher o bom líder. E nós já temos o bom líder. O líder supremo, Jesus de Nazaré, que hoje, como sempre, segue no nosso caminho e nos faz enxergar e perceber a grandeza da vida. A este Senhor a nossa gratidão, a este Senhor o nosso amor, a este Senhor a nossa maior reverência, porque Ele nos guarda, porque Ele nos guia. Basta nós querermos, basta nós aceitarmos, que nós possamos renovar diariamente o nosso amor por Ele e dizermos dessa forma: Senhor, eu te amo quanto em largo, alto e profundo. Minha alma, Senhor, alcança quando elevada, sente alongando os olhos deste mundo o fim do ser a graça entresonhada. Eu te amo, Jesus, a cada dia, hora e segundo. Eu te amo, Senhor, com o doer de velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé na minha infância, ingênua e forte. Te amo, Senhor, nas coisas mais pequenas. E se assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei, Senhor. Muito mais te amarei depois da morte. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente, hoje e sempre. E que sejas o nosso líder supremo a nos guiar por esses caminhos complexos e difíceis da vida. É o que nós te rogamos. Graças a Deus. Senhor, há uma sombra dentro das almas. Há uma sombra, Senhor, que não deixa que a Tua presença solar adentre. Há uma sombra, Senhor, dentro das almas. A dor, a peso, a angústia. E o Senhor não entra. Ah, Senhor, vem brilhar dentro de nós e rompe a noite em que as nossas almas se encontram. Permita, Senhor, que nós possamos ver a Tua luz, a dizer-nos de forma singela: a sombra não tem mais lugar aqui. Tira, Senhor, esta sombra de dentro de mim, de dentro de nós. Sejas o sol da nossa meia-noite. Quando eu não consigo enxergar, Senhor, na meia-noite em que minha alma vive, os caminhos por onde seguir, vem brilhar, Senhor. Conduz-me pelo caminho, ora com pedras, ora com espinhos, ora com cacos de vidro, Senhor, a lama, a dor, mas acende a Tua luz, Senhor, para que eu veja o caminho. Eu não quero que me tires dele, eu só quero ver por onde eu vou, Senhor. Quando eu me sentir sozinho, eu espero que o Senhor, em forma de sol, assuma a forma de homem. Coloque as mãos perto de mim, abrace-me e fale baixinho nos meus ouvidos: eu estou aqui, eu estou com você. Já percorri estes caminhos, caminhos de pedra, caminhos de lama, caminhos de espinhos, os caminhos com cacos de vidro. Já cortei os meus pés, já larguei as minhas pernas,
já me sujei. Mas ainda assim, olhe para mim, porque eu sou o teu Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. E eu não existo na sua vida para fazer a sua vida mais feliz simplesmente porque não há angústia. Mas eu existo na sua vida para te ensinar a ser um soldado fiel, que superará os caminhos mais difíceis. Porque eu cheguei, eu sou o sol na meia-noite da sua alma. Não haverá mais escuridão. Não posso te prometer que não haverá mais dor, mas eu posso te afirmar: se aceitar a minha liderança, você não se perderá, e chegaremos juntos ao objetivo. Na noite de hoje, Senhor, ante a presença do mundo invisível que está conosco aqui agora e que nos fala Jesus, nós queremos te agradecer porque segues o General Supremo, aquele a quem chamamos de Mestre e aquele a quem entregamos a nossa vida, ainda que nós saibamos muito bem o que isso significa, mas te entregamos a vida. Seja conosco, Senhor, hoje, sempre, que nunca mais a sombra ganhe a nossa alma, que nunca mais eu me perca na escuridão, que a tua presença solar faça sempre dia dentro de mim. É o que eu te peço. Se conosco, Senhor, guarda-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor. São os votos dos amigos dessa casa, para todos. Não se percam em Jesus, ninguém se perderá, ainda que o caminho guarde dor. O Cristo, o Cristo vos aliviará. Vinde a mim, todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e seguirei contigo hoje e sempre.